Bom, esse bate-papo agora interessa muito a você, mulher. É porque interessa muito a mim. Quem não quer ficar com o bumbum dos sonhos? Quem não quer dar aquela remodelada, aquela harmonizada nos glúteos? Eu quero e tô na fila. Por isso que eu fiz questão de convidar hoje ele que é especialista nesse assunto, tem recebido lá muitas mulheres no consultório, tem se aperfeiçoado cada vez mais, porque ele está sempre fazendo cursos e também é professor dessa área. Então já estou com a minha consulta marcada, a gente conseguir. Tá marcada, não tá? Tá marcada. Tá marcada. Tentei, lutei, insisti, consegui, já tô com a minha consulta marcada, porque vou te confessar aqui, doutor, dar uma melhorada no meu bumbum é o meu grande sonho. Porque meu bumbum não vai ser uma tarefa fácil para você. Mas eu sei que você gosta de desafios, né? Gosto de. Gosta? Adoro desafios. Quando fala de harmonização glútea, é sempre um glúteo. Ele é sempre diferente do outro. Não existe. Eu costumo dizer que glúteo é uma face para ser esculpida, só que mais inferior. Então, cada glúteo é um desafio, mas é um desafio bom. É um desafio bom, principalmente porque a gente vê, logo após que a mulher, os homens também, mas o público-alvo são as mulheres, no final, a autoestima, o quanto aquele procedimento elevou a autoestima da minha paciente e melhorou tudo. Eu tenho uma paciente, inclusive, Natália, que realizou a harmonização glútea e disse que salvou o casamento dela. Foi Por- mesmo. Porque ela emagreceu aí seus 30 quilos com os métodos emagrecedores. E aí, de lá para cá, o marido veio deixando de lado. E acredite, só com a harmonização glútea, que a gente trabalhou um protocolo de um tempinho, mas ela conseguiu, chegou em casa, o marido já olhou O diferente. marido ficou doido. Então, É, porque bumbum deixa os maridos bem, né? é bem É Holanda, salientes. é em Holanda. Essas coisas eu só pergunto para Holanda. Assunto para Holanda. Então, ela emagreceu, aí depois do emagrecimento que ela foi fazer a Exatamente, harmonização, que é o exatamente. ideal, né? Você chegar no seu peso ideal. Agora deixa eu apresentar, porque eu falei ele, mas não falei, né? Doutor Marcos Felipe, nos estúdios, por favor. Palmas da produção. Tanta gente aqui, ninguém bate palma. Doutor, sim, voltando. É importante que a pessoa chegue no peso ideal até para que o tratamento seja efetivo. Primeiro, obrigado por essa recepção, né? Por toda a equipe que está aqui. Ele sempre é elegante, gente. Olha aí o nível de elegância do Está check-up. nível. Então, depende muito da paciente e do objetivo da paciente. Uhum. Tem paciente que elas já passaram por processo de emagrecimento e aí não tinha essa informação de que a harmonização glútea cabia para ela. O ideal mesmo é a paciente entrar antes do processo de emagrecimento. Porque aí a paciente, a gente vai conseguir trabalhar toda a sustentação da pele, todo o volume. Agora, se a paciente já emagreceu e quer trabalhar, também entra. Por isso que depende de onde ela vai estar no momento. A harmonização glútea hoje, ela entra com várias tecnologias e com vários objetivos estéticos. Então vamos lá, se a paciente emagreceu, se a paciente tem celulite, se a paciente tem depressão, se a paciente tem simplesmente perca de volume, tudo isso a harmonização glútea vai entrar para combinar as técnicas e aí trazer o resultado que ela quer. Então, a harmonização glútea, ela é um protocolo que depende de onde a paciente está naquele estado atual, mas que vale entrar antes, durante ou até pós-emagrecimento. Isso que você falou é bem importante, porque até a gente, quando vai fazer rosto, por exemplo, eu cuido muito do meu rosto, você sabe, né? E emagreci muito. E o rosto não foi afetado, não ficou derretido, porque já vinha sendo cuidado. Então, essa prevenção é importantíssima, porque sustenta mesmo. E a mesma coisa com o bumbum, É a né? mesma coisa com o glúteo. A gordura, quando a gente passa pelo processo de emagrecimento, a gordura, a massa muscular, ela é perdida. E o que que compõe o glúteo, na sua grande maioria? Músculo. É o glúteo máximo, é um músculo responsável por dar sustentação. E aí, se a paciente passa por esse processo de emagrecimento e tem a perca de gordura, de tecido muscular, ela vai ter toda a sustentação do glúteo caída. Ela vai ser aquele glúteo murcho, aquele glúteo sem vida, o que chamam Uhum. até de glúteo de Ozempic, ou glúteo triste. Então, se, como você, né, se entra antes do processo de emagrecimento, a gente consegue manter aqueles conchinhos de gordura saudáveis, a gente consegue manter aqueles conchinhos de gordura no local onde é para ele estar, e a pele.
O que que é importante tratar no glúteo? O músculo, a gordura e a pele. Então, na harmonização glútea, através dos procedimentos estéticos, a gente consegue tratar essas três camadas de forma simultânea e saudável, para manter o glúteo ali firme e bonito. E fala o que é que dá para fazer no bumbum. Conta aí para mim. Dá para preencher, por exemplo, quem tem muita celulite, quem Uhum. tem lipedema, para quem tem aquele estágio bem avançado, dá para melhorar bastante. Quem tem apitose, né? Quem tem bumbum mais caído, quem tem aquela assimetria. Fala aí todos os casos que conseguem ser resolvidos, Corrigidos, né? corrigidos. Então, dá para resolver tudo isso? Dá, depende também, porque aí foram muitas camadas, né? Por exemplo, o lipedema é uma alteração crônica, é uma inflamação crônica, que na maioria das vezes acometem as mulheres, o sexo feminino, porque ela está ligada a alguns hormônios que são gasolina, e esses hormônios têm na sua maioria nas mulheres. Então, o lipedema, ele precisa estar associado com a multidisciplinariedade. A paciente, ela tem que estar ciente que na hora que ela for fazer a harmonização glútea, o ideal é ela estar com uma boa nutrição, uma boa atividade física. Aí entra novamente a associação de vários profissionais acompanhando aquela paciente. Mas sim, a paciente que tem lipedema, ela pode realizar, que tem celulite, ela pode realizar harmonização glútea. E aí isso é muito importante na hora que a paciente, que ela tem o lipedema, que ela tem essa inflamação, chegar para a gente e informar o profissional que ela tem lipedema, e aí na avaliação a gente vai ver qual o estado atual daquele lipedema, se ele está ativo, e, se necessário, a gente faz a questão da multidisciplinariedade e coloca aí, talvez, até mesmo massagens drináticas, né? Até mesmo medicações que vão melhorar a circulação linfática naquela região. E na hora do diagnóstico, na hora que a gente recebe a paciente, a gente já diagnostica e faz a harmonização glútea voltada para ela. Então, a harmonização glútea, ela é mais do que chegar a paciente no consultório e encher o glúteo dela de ácido hialurônico, ou de bioestimulação, ou de não polímeros, né, que são os bioestimuladores. É mais do que isso, é entender qual o estado da paciente está naquele momento. Porque, por exemplo, a paciente tem celulite, já varia aí como é o estado daquela paciente atual, já é diferente do lipedema. Então, o que é a celulite? É a gordura sobre a pele, ela salta, e as fibras que ficam entre essas gordurinhas, elas puxam. Então, imagina, a gordura subiu, as fibras baixaram, fica aquele alto relevo que tanto incomoda nas pacientes. Então, aí eu consigo tratar de uma forma mais focada no meu consultório. Eu não vou precisar tanto, vou precisar, mas não tanto, da multidisciplinariedade. Então, lá eu consigo quebrar essas fibras, fazer alguns procedimentos, como a gente chama na estética, as subcisões, famosas subcisões de celulite, que a gente consegue promover dentro da celulite uma boa estimulação de colágeno para aquela celulite sumir, literalmente sumir em poucas sessões e até mesmo em uma, duas sessões, por que não, se for um glúteo bem trabalhado junto com o meu protocolo. Então, se for celulite, é subincisão. Isso. O que mais? Aí, o ácido Se hialurônico. for celulite, geralmente eu utilizo o quê? Subcisão, ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno para tratar a pele. Lembrando, Natália, que esses são métodos que são indolores. A gente utiliza anestesia local, então não tem problema. Eu sou muito sensível, né? Tem pacientes que relatam, não tem problema, a gente vai ali respeitando o momento do paciente, utilizando anestesia. São procedimentos biocompatíveis, então o risco de rejeição desses procedimentos é praticamente nulo, eu vou colocar 0,009. Por isso que a demanda está tão alta da procura, por essa harmonização glútea. Cada vez mais, desde o boom que foi em 2020, a procura pela harmonização glútea só vem aumentando. Então vamos lá, celulite, a gente trata com bioestimulação para tratar melhor a derme, para dar fibras novas de colágeno à derme, subcisão e ácido hialurônico, que hoje esse é o meu foco. A lipedema realmente tem que ter essa avaliação contínua por os profissionais. As depressões trocantéricas, que geralmente não, é aquela região óssea, aquele espaço ósseo que fica entre o ossinho do quadril e o fêmur, a gente tem as depressões. Tem mulheres que têm mais, tem mulheres que têm menos, e aí realmente é questão genética, é questão embrionária, a paciente já nasce com essa predisposição a ter a depressão trocantérica. E aí também a gente corrige, porque depressão é um ponto muito importante, porque a mulher, se
se acaba de treinar, contrata personal, faz tudo que é possível para ela e a depressão não some. Inclusive teve uma amiga minha que foi lá e Foi. tratou essa depressão. Pode falar o nome dela, né? Pode. Mabi, linda. Mandou a foto super satisfeita com o resultado. E tratou só a depressão, né? Coisa rápida, que realmente incomodava, porque tem coisas que para outras pessoas podem ser coisas simples, mas para a gente incomoda. Então incomodava e foi lá e tratou rapidinho. Foi. A MAB foi uma sessão de ácido hialurônico, a gente conseguiu tratar. Inclusive, essa semana ela mandou o resultado dela no direct. E aí falando, nossa, tá bem preenchido. Eu até postei no Instagram, botei lá no destaque. Porque isso é muito gratificante para mim, como profissional. Receber um feedback de uma paciente, quando a gente, na correria do dia a dia ali, correria não, nos ajustes do dia a dia, né? A gente está ali e aí recebe um feedback tão positivo, é muito bom, muito gratificante. E a Maab, ela inclusive enviou com foto de antes e depois. Em uma sessão a gente conseguiu corrigir praticamente 100% da depressão dela. E aí, essa semana, ela vai lá só para a gente fazer pequenos ajustes com o bioestimulador. E aí, é assim, gente, a harmonização glútea, eu digo que o único malefício, que nem é tão malefício, é você se viciar de tanto que você gostou do procedimento. Sempre quer um pouquinho a mais, Sempre né? quer um pouquinho a mais. E aí, essa semana ela vai para a gente estruturar melhor, mais do que já é, porque a MAB treina, melhor o glúteo dela. Posso acompanhar essa consulta lá dela? Você está convidadíssima, toda a equipe está convidadíssima essa Muito bem. semana. Então vamos lá. A harmonização glútea trata lipedema, junto com outros profissionais, claro, e sempre a paciente fazendo a sua parte, isso como em qualquer outro tratamento. Não dá para querer que o doutor Marcos faça milagre e você não faça a sua parte. Então ele vai fazer lá tudo que ele puder fazer. Então trata o lipedema, trata a celulite, trata as depressões. E eu vi um negócio lá que eu fiquei tão empolgada. Fios. Ah, sim. Hein? Dando up também e trata a queda, a ptose. Exatamente. A flacidez. A flacidez. Porque às vezes o problema da pessoa não é nem a celulite, quando sobe um pouquinho já fica lisinho, né? Porque o Às vezes glúteo quando eu puxo assim um pouquinho, eu vejo. já dá aquela Já dá o subida, up. né? Uhum. É porque o glúteo, o que muitas as mulheres pedem, é aquela parte mais superior, que a gente chama de um modo mais popular, a borboletinha. Que é quando elas colocam ali o biquíni, né? Enfim. E aí, com o fio de PDO, que são fios biocompatíveis, de polidioxonona, são fios que não têm risco de rejeição e são fios que são reabsorvíveis. E tem ótima tração. E tem uma ótima tração, e eu utilizo muito no glúteo. Fios volumizadores, fios de tração, fios de colágeno, que todos entram nos fios de PDO. E se você quiser colocar os fios, já entra em contato aqui, que aí eu vou passar meu método exclusivo para você. Mas a gente utiliza os fios para dar aquele pump, né? Inclusive o nome do meu método que utiliza o fio é pump. É pump, é subir. É levar o glúteo através dos fios de PDO. Eu quero todos os métodos. Eu quero o pump, eu quero o pop. Eu quero volume. Quero volume. Mas tem o teu método, né? Que é o glúteo. Vamos lá, glúteo MF 2.0. MF 2.0. E o que é esse método? Então, esse é o método onde tem uma quantidade X de ácido hialurônico e bioestimulação. Então, é um método simples, mas que, dependendo do caso da paciente atual, naquele momento, a gente consegue trabalhar. Por quê? É um método que ele tem essa associação de tecnologia, de ácido hialurônico, de tudo, mas depende muito da paciente, do estado da paciente. Então, é um método meu, mas que a paciente é que vai me dizer se eu vou utilizar aquele método ou não. Entendeu? Entendi. Agora, voltando para o fio, é a mesma lógica do rosto? Coloca num ponto acima e puxa? Isso. É praticamente a mesma lógica do rosto. A gente faz um ponto ali de sustentação na base superior do glúteo, mais perto da parte ilíaca, que é no superiorzinho do glúteo. As costas ali. Naquela voltinha ali do glúteo. A gente coloca e a gente faz mesma lógica da face, para puxar. Aí normalmente coloca quantos fios?
Aí depende da A paciente, da necessidade. necessidade. Mas eu já fiz um glúteo com 2 fios, 2 de cada lado, 4, né? E que eu Uhum. tive um excelente resultado. Inclusive Meu tá lá no Deus, o Instagram. meu vai ter que ser um bocado, que o meu quadril é grande, né? Meu Olha, eu glúteo. ainda não vi, viu? Eu tenho que ver ainda. Estou só gerando expectativa, É, né, para tá me você, deixando mas com certeza ansioso. a minha expectativa está maior do que a sua. A minha do resultado está maior do que a sua de ver o meu bumbum, mas vai dar certo. Então, são vários métodos, né? São várias técnicas, isso tudo vai depender de cada paciente, é bem individualizado, né, doutor? É bem individualizado, porque tem paciente que treina, tem paciente que tá ali todo dia focado na academia, tem personal, e aí tem esse paciente, inclusive, eu consigo utilizar às vezes só fio de PDO e fio volumizador, né? Eu consigo entregar resultado com Aí ele. tem o fio volumizador, Tem o ah? fio volumizador também. Esse Uhum. paciente, às vezes, eu consigo só com injetáveis que hipertrofiam a musculatura, eu consigo entregar um bom resultado para ele, né? Então, depende muito de qual o estado da paciente. Tem paciente que não treina. Aí eu já falo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer agora é treinar. Tem paciente que chega lá, inclusive essa semana eu atendi um glúteo que ela não treinava. Eu já falei, olha, treine, faça atividade física, comece a parte estética, comece a hipertrofiar e dar estímulos para o músculo. Porque o que é a academia? É estimulação de músculo. É aumentar a vascularização do músculo e ele dá aquele aumento. Então comece a hipertrofiar seu músculo, que aqui eu consigo conciliar injetáveis para aumentar, para intensificar essa hipertrofia. E aí entro com volumizador também. Que ajuda no resultado, né? Ajuda muito no resultado, muito no resultado, É. E muito. essa história também do Monjaro, né, das canetas, também tem melhorado bastante. Lipedema, né? Tem ajudado vocês, no caso. É Tem mais uma ajudado. ajuda, né? É mais Vocês uma fazem ajuda. essa associação? É como você falou, é mais uma ajuda quando o paciente ele está sendo bem acompanhado. Aí Uhum. a gente consegue trabalhar simultaneamente ali em conjunto com a harmonização glútea. Porque assim, se o paciente perdeu 60 quilos, 50 quilos, a gente entrar com a harmonização glútea vai ser um processo ainda maior do que se eu entrar durante ali o processo de emagrecimento, É entendeu? porque no meu caso melhorou bastante. Bastante mesmo. Ah, Bem mais lisinho. o O lipedema. Não, lipedema. com Aí certeza. agora, com o doutor Marcos entrando, meu Agora Deus do entra céu, tô com até a... emocionada. Todo mundo me chamando de magra, sarada, né? Não, a Holanda fica andando comigo na rua, pessoal, meu Deus, ela tá linda. A meu segurança fica só de olho. E agora, com os toques do doutor Marcos Felipe, é sucesso, Brasil. E aí, quando a paciente, elas chegam com fotinha assim de artista, quero essa bunda. Qual Chega. a bunda? Deixa eu ver se aqui deixa eu ver se elas concordam comigo. Se vai bater aqui. Qual a bunda mais desejada pelas pacientes? Olha, eu recebo muita foto da Débora Seco. Sério? Da Débora Seco, Não, muita, não, muita. Não? não Não é a minha, não. concorda? Ah, pois tá aí. Débora Seco, é? Débora Seco. Recebo muito a foto das pacientes, elas já chegam literalmente ali com aquele glúteo dela, ó, quero o glúteo Ah, aquela mulher parece que não existe, né? ela Porque não aquele envelhece, né? corpo, não, e o corpo dela. É. E assim como a Débora Seco, outros famosos, elas realizam-se a harmonização glútea. A Sim. gente vê o caso de Virgínia, a gente vê o caso da própria Débora. Vamos lá, quem é mais que Você acha tá? o bumbum da Virgínia bonito? Qual Ela bumbum que você acha bonito? Qual, qual, acho, qual, qual é o teu bumbum padrão? acho o glúteo da Virgínia acho muito bonito. Ela faz ali a atividade física e associa com a harmonização glútea. Porque a harmonização glútea você tem que estar em constância, não é você fazer, receber uma alta e voltar daqui 1, 2 anos. É Sim. você ter a constância Tem que ter, e tem né? que ter. Tem que ter a Eu acho constância. sim, quem investe, eu acho que todo glúteo que ele investe na harmonização glútea, ele é um glúteo bonito. Uhum. Né? E ainda mais assim, já entrando num assunto, puxando para outro assunto, esse boom da harmonização glútea, ele começou em 2020. Então Uhum. é bem recente aqui, principalmente aqui em Fortaleza, no Ceará, ele começou em 2021, 2022. Não são tantos profissionais, né? Não são tantos profissionais ainda, é diferente da fase, que a gente já vê um aumento maior de profissionais, mas o glúteo
Ele começou recente. E assim que começou, eu já entrei e já comecei a, opa, gosto A de se glúteo. especializar, né? Vamos especializar em glúteo, já trabalho com face. Tem uma questão de ter a mão, né? A mão contra muito. Então já entrei com glúteo também. E aproveitei esse boom de harmonização glútea. E por que que só em 2020? Porque as mulheres começaram a ter mais acesso, começaram a entender mais que os procedimentos injetáveis, eles são procedimentos biocompatíveis, que não tem tanto, não tem esse risco de rejeição alta, Não trabalha com PMMA, não mesmo trabalham, antes da proibição já não trabalhava, né, doutor? não trabalho com PMMA, não trabalho com a lipoenxertia. Tem outros métodos de harmonização glútea, que é, por exemplo, a lipoenxertia, o plasma gel, que na sua maioria, no caso da lipoenxertia, o profissional ele faz ele pega literalmente ali a gordura da região doadora, então o paciente tem que ter o local de doação, passa por um processo de centrifugação, tira toda a gordura e tira ali o que ele não quer, né? Então ele tira o sangue, deixa realmente só a gordura e faz ali a lipoenxertia. Esse já é um método mais antigo. Esse é um dos métodos ali que surgiu mais nos anos 90, 80, já é um método bem mais antigo. Sim. E a cirurgia plástica também, que esse também é um método ainda mais antigo, dos anos 70. Foi um cirurgião plástico que pegou ali um silicone e começou, por que não no glúteo, né? Por que só na mama e não no glúteo? E existem sim outros métodos. Existe, por exemplo, o plasma gel, que é você pegar o sangue do paciente, passar por um processo de incubação e também colocar ali no glúteo. E existe o PMMA, né? O PMMA ele é um plástico mais duro, mais rígido, e aí o organismo ele não consegue absorver, e por conta dele não conseguir absorver aquele plástico, o que que o organismo faz? Opa, tem um plástico aqui, eu não consigo tirar, é diferente do ácido hialurônico, que o ácido hialurônico, que é o método que eu utilizo, o organismo ele tanto consegue reabsorver como aproveitar aqueles resíduos e hidratar a pele, então ele não consegue tirar, ele cria ali um biofilme, e esse biofilme é como os profissionais falam, é uma bomba, pode ser uma bomba relógio, porque ele pode estar lá tudo certo, mas daqui 10, 15 anos pode criar uma camada de biofilme de bactérias e infeccionar, inflamar. Então, é até um dos requisitos das minhas pacientes, é que hoje, por motivo de segurança da paciente, para a gente não querer mexer em algo que está ali no cantinho dele, não querer gerar um processo inflamatório, é a paciente não ter histórico de PMMA, ou de biopolímeros como o silicone, o hidrogel. Então, existem alguns pré-requisitos para a paciente realizar ou não a harmonização glútea e o PMMA, o uso do PMA histórico de PMMA é um deles. Por quê? Porque a gente sempre preza primeiro, utilizar produtos autorizados pela Anvisa, segundo, pela saúde da paciente, pela autoestima e qualidade da paciente, tanto hoje como daqui 10 anos, se ela tiver feito o ácido hialurônico, o fio de PDO, a bioestimulação, ela não vai ter problema nenhum, porque ela não tem como ter alergia a algo que já tem ali na derme Sim, dela, né? sim. É diferente do PMMA. Então, hoje, para mim, não é porque eu trabalho com o ácido hialurônico, com o bioestimulador, mas é porque, para mim, hoje, o de todos os métodos que a gente tem no mercado, para mim, hoje, o ácido hialurônico, a bioestimulação, com hidroxiapatita de cálcio, com PLLA, que é outro bioestimulador, os fios de PDO, fios volumizadores, para mim, esses métodos são os que entregam mais resultados e é o método mais seguro do mercado. Eu já trabalhei com plasma gel, já tive contato com profissionais, conheço profissionais que trabalham com a lipoenxertia, PMMA não tive contato, e aí de todos esses métodos que eu já pude entender e estudar, o ácido hialurônico para mim é o mais seguro e o que as mulheres, hoje o que as mulheres mais procuram ficando ali, né, do ladinho da lipoenxertia. E você tem acompanhado isso nesses cursos? Você tem ido aí, né, doutor? Você tem Uhum. acompanhado todas essas atualizações. Todos os cursos eles servem para atualizar, porque a estética está sempre inovando. Sim. Então, mês passado, né, fui para São Paulo para buscar novas técnicas para as minhas pacientes. A gente está em dia 6, né? Então foi tudo mês passado, esse mês ainda não. Mas mês passado eu também participei de workshops, também dei
dei palestras sobre harmonização glútea. Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando e passando, porque quando a gente Uhum. passa conhecimento, a gente aprende também. Então fui para São Paulo, aqui mesmo em Fortaleza, eu ia com a minha equipe para workshops de harmonização glútea, para mesas, como se fosse o podcast, né? Mesa redonda para a gente trocar ideias com os profissionais sobre o tema. E aí hoje o diferencial do harmonizador glúteo, da bioplastia glútea, e não só do glúteo, mas da face, é você estar sempre se atualizando. Uhum. E daqui a pouco eu vou revelar. Queria até que a Mirella gravasse isso, que eu vou revelar qual é o meu bumbum preferido. Vocês não têm nem ideia, assim, de quem que eu prefiro. De quem? É uma pessoa que Ah. ela é assim, ela não é essa... Que? Pronto, Kim Ela Kardashian. não é essa... Eu não gosto, primeiro, não gosto de mulher muito magra. Não faz meu estilo. É uma mulher mais boazuda. É híbrida. Ela é, assim, uma paixão do Brasil. Eu acho o corpo dela lindo. O bumbum dela até tem umas celulites, porque ela não te Já conheceu sei, ainda, já já sabe, sei, já né? sei. Ela é um sucesso. Eu acho lindo aquele corpo. Meu Mas eu sei Deus. porque tu me falou já uma vez, já lembrei. Mas dá pra saber. A mulher do samba, a mulher do carnaval. E ela tem um corpo lindo. Aquela bunda, meu Deus do céu, ela começa a dançar. A típica mulher brasileira, Típica né? mulher brasileira. Quem? Olha. Paola Ah, Oliveira! era pra falar? É minha preferida. Ficar com o bumbum dela, eu vou ficar feliz. Consegue? Você consegue deixar o bumbum de Natália Varela? Semelhante, hein? Diga assim, eu não vi Eu não ainda. vi ainda. Tenho que ver. Vou ver essa Mas semana, né, tem Natália? muito isso, a expectativa versus realidade. Como é que você trabalha isso lá no Tem. consultório? Eu costumo dizer que existe ali os prés. O que são os prés? É você entender qual paciente cabe para o procedimento. Então vamos lá. Na maioria das vezes, a paciente cabe o procedimento. Quais são a paciente que não entra para esse procedimento de harmonização glútea? A paciente que tem uma expectativa muito alta do procedimento e que não entende o que o procedimento causa. Então, de todos, a gente sabe que, obviamente, tem outras contraindicações, gestante, lactantes, pacientes que estão no quadro de obesidade grau 3, tem algumas outras contraindicações, mas para mim a principal é a expectativa. Alinhar bem a minha expectativa com a sua expectativa, a gente consegue entregar um bom resultado, consegue entregar um glúteo talvez até mais bonito do que o da Paola Oliveira, que o da Paola Oliveira é lindo, maravilhosa, mas a gente consegue entregar o seu glúteo Sim, vai ser o seu, com a sua identidade. com a sua identidade, com a sua expectativa. Agora me diz uma coisa, você falou que a sessão é bem tranquila, né? Tem anestesia, elas chegam muito com essa história do medo. Tem Chega. pessoas que são mais sensíveis à dor, tem outras que são mais tranquilas. Isso também varia muito, né? Muito de pessoa e de organismo. E o pós é tranquilo também? Quanto tempo sem ir para academia? Quanto tempo de repouso? Tem que ficar dormindo só de bruços? Tem essas coisas? Tem. Realmente elas chegam ali, algumas com dúvida, com medo, receio e tá ansiosa. E lá, primeiro, quando você chega lá, a gente já entrega um roupão super lindo, uma pantufa. As meninas, né, já deixam você super confortável. Então ali, você toma um cappuccino, come um chocolate, começa a conversar, ali a ansiedade já foi, mano. Não tem mais ansiedade. Você toma às vezes até um suquinho, alguma coisa ali já foi. Quando elas entram, elas já entram de outra forma, sabe? E ali, na hora das fotos, a gente vai trocando ideias. Na hora que ela deita, ela já esqueceu a ansiedade, ela quer só ver o glúteo. Uhum. E aí eu faço anestesia local, anestesia super tranquila mesmo. Antigamente, os métodos, eles não é que não permitiam, mas os profissionais não utilizavam tanta anestesia. Então criou-se essa ideia de que a harmonização doía por alguns motivos. Então elas ficam bem relaxadas e o procedimento é bem tranquilo. Em relação ao pós, tem alguns cuidados, a gente manda os cuidados, as minhas consultoras elas enviam os cuidados para a paciente via WhatsApp. Então elas vão ter o envio dos cuidados no WhatsApp e também a parte que eu falo lá no consultório. Mas em relação a dormir, pelo menos nos primeiros dias, ela dormia ali com a barriga mais para baixo, o glúteo para cima. Se ela for, por exemplo, de carro, eu não indico muito a paciente ir de moto.
né? Mas eu indico ela ir de carro, de Uber carro. Então, ela trazer uma pantufa ou uma almofadinha só para maior conforto. E aí, no pós, a gente entrega também alguns produtos, hidratante, pomadas para hematoma, para melhorar a circulação e acelerar o processo de cicatrização. Mas o pós, ele é bem tranquilo. E, assim, sem treinar, 5 dias. 5 diazinhos sem treinar, Uhum. é muito tranquilo. É totalmente diferente de uma cirurgia plástica, onde você precisa passar 15, 20, 30 dias se recuperando. E aí a gente dá toda a assistência para o pós. Então é bem, bem sutil essa questão do pós. Dá para a paciente passar tranquila esse pós e pensar no resultado dela que vai vir já de imediato. Agora eu tenho uma dúvida. Quando coloca o fio, que vai para academia, porque quando a gente coloca no rosto não tem muito movimento, né? Mas quando coloca o fio e começa a malhar o bumbum, não tem perigo desse fio romper? Não, o fio ele é colocado numa camada mais profunda, exatamente para a gente não ter esse risco de um fio, por exemplo, chegar a quebrar, a Uhum. romper. Na hora que a gente coloca nessa camada, que é uma derme mais profunda, ele fica ali, ele abre as garrinhas dele e ele fica aderido àquela derme. E aí não tem risco de, por exemplo, a paciente sentar e esse fio quebrar, porque ele está numa camada próxima ao músculo. Uhum. Inclusive, o ácido hialurônico que a gente utiliza para harmonização glútea, ele é um ácido hialurônico diferente da face. Por isso que se demorou tanto tempo a mais do que a face para desenvolver esses métodos glúteos. Porque o ácido hialurônico da harmonização glútea, a indústria fabricante, que temos indústrias fabricantes aqui no Brasil, ela levou um tempo para entender como é que esse ácido hialurônico podia se comportar no glúteo. Então, como é que eu vou criar um ácido hialurônico, colocar no glúteo e a paciente vai sentar e ele não vai se esparramar? Como é que eu vou criar um ácido hialurônico que a paciente vai treinar e ele não vai migrar? Uhum. Isso é um dos desafios das indústrias criadoras aí de ácido hialurônico, né? E hoje a gente tem ácido hialurônico, que a gente chama na técnica da harmonização de G' alto, de uma boa densidade, de uma boa elasticidade. A gente tem um ácido hialurônico que eu costumo dizer que o ácido hialurônico da harmonização glútea, ela tem que ser uma massa de pão boa. A massa de pão, quando você estica e não quebra, é uma massa de pão, ela estica, ela volta. Ela não pode quebrar. A mesma coisa é o ácido hialurônico, você tem que puxar a viscosidade dele, ele não pode se romper. As moléculas de ácido hialurônico, elas precisam estar bem ligadas. E é isso que o ácido hialurônico da parte corporal, ela traz para a paciente, uma boa aderência àquele tecido. Então a paciente, ela pode sentar, ela pode treinar, ela pode fazer a vida dela normal, porque o ácido hialurônico vai ser a massa de pão. Ele vai esticar e vai voltar. É uma molinha, uma molinha aquelas de brinquedo, ela Uhum. vai abrir e vai voltar e vai ter o movimento natural do glúteo. Muito bem, então vamos marcar nossa consulta, né, mulherada? Vamos lá. Se tiver alguma dificuldade com horário, já sabe qual é o código. Natália Varela. Natália Varela, Natália doutor Varela. paciente da Natália Varela. Já está aqui o Instagram do doutor Marcos Felipe. Você entra em contato, fala com a atendente, já marca a consulta, já se prepara para o roupão, já se prepara para ser bem tratada, porque você chega lá, você é super bem tratada. Se preparem Quem é para o qual verão. o teu público? Quem é que te procura mais? Qual a faixa etária? Quem é que tem te procurado mais para harmonização glútea? Olha, as mulheres, assim, tá dominando, né? Inclusive, eu vi dados, salvo engano, do IBGE, recente, que as mulheres, elas investem o seu salário em 35% a mais do que os homens na parte de harmonização facial e glútea. Então, hoje, o meu carro-chefe são as mulheres acima de 30 anos, elas procuram, porque hoje você anda na academia, nos locais, você vê que as mulheres, elas estão se cuidando mais, estão Sim. buscando mais a questão estética, e isso para harmonização glútea tá casando certinho, porque elas treinam, fazem harmonização e têm excelentes resultados. Então, o meu público-alvo hoje, de fato, são as mulheres acima de 30 anos. Mas tem homens que realizam, inclusive homens que participam daquele esporte do para ficar fortão, fisiculturismo, né? Uhum. Já trabalhei com um paciente que era fisiculturista e que
ia participar de uma determinada competição e ele trabalhou a parte de harmonização glútea comigo. Uhum. Então tem o O público-alvo. pessoal do jiu-jitsu também procura? Ainda não, assim. Ainda não. Mas fica aqui o Mas tem adendo, um né? querendo, viu? Tem um querendo, é Holanda. Sim, mas voltando, o perfil é O esse. perfil é esse. Ah, E aí pode ter o adendo do jiu-jitsu, né? Dos muay thais, dos mas esportes. os homens estão vaidosos. Sabe que os Estão. homens estão fazendo harmonização íntima masculina, né? O Hulk é natural, né? Até então a mídia. O O Hulk tem Hulk lá, é. né? É um Tem um glúteo glúteo bonito, bem, né? né? Ó, Mas referência pros jogador, homens. jogador já, todo jogador tem, né? Tem Ah, aqueles é? músculos assim, né, doutor Mário? Mas os homens estão bem vaidosos também, Os né? homens De têm. forma geral, Tem a questão anatômica do homem, né? Que o músculo do homem já é mais forte, já é um músculo mais aumentado. Mas aí tem a questão das mulheres, podem também entrar dentro dessa parte de anatomia. Mas os homens, sim, eles têm procurado na parte facial, eles têm aí eu tenho um público de 40% de masculino. e você Na, faz tudo no rosto também, né? faço procedimentos faciais, rinomodelação, Fio, fios. botox. E protocolos, hoje eu tenho protocolos meus autorais, tenho a minha rinomodelação autoral, tenho os protocolos de biosustentação, que aí a gente trabalha na face, no glúteo. E Tem os os homens peelings também, né? tem os peelings também, que são procedimentos mais superficiais. Lá na clínica a gente tem procedimentos desde os mais básicos até os mais Uhum. avançados. Radiofrequência também para o glúteo, para tratar a pele. Então, quem for lá na clínica vai estar muito bem Tem assistido para tecnologias tudo. também, é? Tem tecnologia, vai Muito estar bem. assistido para tudo que precisar. Inclusive, tem paciente que chega lá com glúteo e sai de lá com protocolo facial, com toxina, E com com clube certeza. Botox. O difícil é começar. Depois que começa, meu filho. E como ele falou, tem que ter a frequência também, tem que ter a constância, né? Assim como no rosto, glúteo tem que ficar mantendo. Tem que ficar mantendo, é igual Até a porque são academia. produtos que são absorvidos, né? Então Isso. tem que continuar mantendo. Mantém. Umas 2 vezes por ano, tá bom? Tá bom, depende, né? Depende ali do Depende, paciente. porque tem gente que tem Tem uma paciente que necessidade maior, né? necessidade, tudo é O a meu vai ser necessidade. difícil, já te falei. Olha, eu tô ansioso, vou deixar aqui. Eu tô muito ansioso para ver. Pois, querido, muito obrigada pela Eu que participação agradeço. aqui, pela presença. Deixei de perguntar alguma coisa ou perguntei tudo que as Não, mulheres querem saber? Senão elas vão me pegar lá fora. perguntou, gostei muito. A gente chega aqui um pouquinho com os ombros tensos, mas quando chega aqui, se deixar, a gente passa a manhã falando. Minha massagem é natural aqui. Mas para saber mais informações, agenda a consulta, né, Muito Natália? bem, coloca aqui, Holanda. Deixa o Instagram aí no vídeo, já entra em contato, já diz que você está assistindo e compartilha esse episódio, viu? Com as suas amigas, aquela que vocês sabem que, né, que precisam desse app. E muito obrigada, doutor. Cada vez mais Obrigado, sucesso. eu Estou agradeço. acompanhando seu sucesso, viu? Amém. Sou assessora agora. Estou só ligada em você. E você? Tem presente. E o troféu check-up? E o troféu check-up você vai estar lá, né? Representando a nossa harmonização glútea. Chiquíssimo, dia 15 de outubro. Olha que linda. Lindo. Já tava de olho aqui nessa, e agora agora ganhou. com essa. Agora Obrigado. o consultório que já era chique, agora pronto. Fica lá. Agora estourou tudo. Obrigada, doutor Oli. Muito obrigada a você também pela audiência. Eu quero agradecer ao meu patrocinador oficial aqui do Checkup Podcast, CLDO CCO, tratando os seus olhos com excelência. Inclusive, saindo daqui, vou fazer meus exames, que eu não estou enxergando bem, gente, mas eu estou no lugar certo. Grupo CLDO CCO há mais de 25 anos, tratando os seus olhos com excelência. Não esquece que domingo a gente tem um encontro no Checkup para todo o Brasil, às 19 horas na TV Diário, e domingo e terça, a nossa reprise às 21 horas, tá? Sempre com sua audiência tão especial. E o nosso Checkup Podcast sempre com convidados super especiais. Nossos episódios aí no canal do YouTube do programa Checkup, vai assistindo e compartilha, tá? Vai seguindo aqui o canal, vai se inscrevendo. Nunca lembro. Se inscrevendo no canal. E vai também compartilhando os episódios que você ama. Grande beijo.
E até a próxima com novos glúteos. Aguarde NV 5.0 2026. Uau!